Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá começando mais um MacaCast, o podcast da torcida Ponte Pretana, segundo episódio do quadro Retrato Falado, onde vamos contar a história de ícones da torcida Ponte Pretana. No primeiro episódio, você ouviu a tia Luísa, e agora no segundo episódio você escuta o John. Ele que é o puxador da torcida jovem há muitos anos, fica ali na mureta, quase não vê os jogos, mas o que importa para ele é a torcida vibrar e cantar. Então ele é o nosso convidado desse segundo episódio do quadro Retrato Falado, que vai trazer as histórias de grandes torcedores da Ponte Preta. Antes de chamá-lo, passar um recado para você. Você que quer apoiar o MacaCast de alguma maneira, entre no apoia.se/ajudeomacacast, apoia.se/ajudeomacacast. Lá você doa qualquer quantia e vai nos ajudar e muito a melhorar a nossa infraestrutura, comprar microfones, cabos e pagar também o nosso servidor. Então entre no site apoia.se/ajudeomacacast e também não esqueça de seguir o MacaCast nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Então siga lá MacaCast e fique por dentro de todas as informações. Está no ar o segundo episódio do quadro Retrato Falado no podcast da torcida Ponte Pretana. Paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu corro atrás, pois nunca é demais. Paz interior, paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu corro atrás. Ponte Preta, eu li uma vez num livro uma frase que eu me identifiquei totalmente, né? Que a Ponte Preta, ela não é um nosso time, né? Ela é um membro da nossa família. E pra mim é bem isso, sabe? Eu coloquei a Ponte Preta sempre à frente de muita coisa. Então, tipo, a Ponte Preta, ela me lembra a minha infância, né? Frequentar o estádio aí com meu pai, né? Ela representa basicamente tudo, né? Tudo. A minha pessoa é associada, né, à Ponte Preta. Muitas pessoas me conhecem, assim, não sabem nem meu nome, falam, o Ponte Pretano, o Ponte Preta e tal, porque eu sempre levo ela comigo, né? E, John, isso já chegou a ser alguma vez um problema para você, essa associação? Porque eu ia falar disso, justamente sobre isso com você, né? Você é representante, querendo ou não, né, de um clube, de uma torcida organizada como é a Jovem. Isso na sua vida pessoal, de alguma maneira, já influenciou em alguma coisa positiva ou negativa? Positiva, muitas coisas, né, cara? Reconhecimento, né? Fazer aí novas amizades, conquistar a simpatia de muitas pessoas, né? Agora, negativamente, eu diria, por exemplo, por uma questão profissional, né? Principalmente nos tempos atuais, né? Que tem as redes sociais e tal. A pessoa pensa que tipo assim, as pessoas me veem no estádio, pensam que eu sou aquilo, né? Sou aquela pessoa, né? Uma pessoa enérgica, vibrante, né? Grita, nervosa e tal. E quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou bem diferente daquilo, né? Sou uma pessoa tranquila, tenho meus compromissos, minhas responsabilidades.
E eu acredito, eu não sei, né, diretamente assim, mas que algumas oportunidades de trabalho que eu poderia surgir para mim, né, muitas vezes eu perdi por conta disso, né? A pessoa pensa, é um baderneiro, é um maloqueiro, sei lá o quê, só pensa nisso, pô, o cara vai faltar para ir atrás de jogo, ou sei lá o quê. Eu já fiz muito isso, né? Mas foram fases, né? E, sei lá, um estereótipo que as pessoas criam, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas quando me conhece fala, meu, não é possível, você é aquela pessoa, porque ali no estádio preciso daquela postura, né? Eu sou aquela pessoa ali no momento, né? Para aquela função. Mas no meu dia a dia eu sou bem diferente, né? Então, acredito por esse lado profissional, assim, não sei, né? Mas acredito que algumas oportunidades, de repente, de emprego eu tenha perdido por conta do, vamos dizer assim, um preconceito, sem me conhecer. Entrando na música, né? Eu sei que você gosta muito de rap e também numa questão de democracia racial. A Ponte Preta é considerada aí a primeira democracia racial, né, do Brasil, com o Miguel do Carmo, já em 1900, primeiro jogador negro a atuar no futebol brasileiro. Temos outras representatividades aí que estiveram vestindo a camisa da Ponte, o Aranha, por exemplo, que também tem uma representatividade, né, nesse movimento negro. E como é que você enxerga tudo isso, John? Você sendo um líder aí de uma torcida organizada, uma pessoa, querendo ou não, conhecida, né, entre a torcida, e uma pessoa também negra, e como é que você vê tudo isso, John? O que a Ponte Preta também representa para você, a torcida jovem, nessa questão da democracia racial, do movimento negro no Brasil, John? A Ponte Preta, né, e a negritude, para mim, elas, bom, desde a origem, né, elas já caminham lado a lado, né. Quando eu me vi, assim, fanático, né, porque meu pai me leva no estádio desde criança, mas eu ia para ver a bagunça da torcida, né, era uma festa, né, ter coisas no meu dia a dia que não faziam parte, né, do meu cotidiano. Achei muito positivo, né, por poder expressar, assim, né, o orgulho, né, de ser negro e tal, tudo, e ter essa questão do clube sempre ter esse embate político, vamos dizer assim, né, na questão racial. Para mim é um fato de muito orgulho. Para mim é uma gratidão, né, um orgulho muito grande saber de toda a história de luta da Ponte Preta, né, com o passar do tempo e tal, e na torcida jovem em si também, porque se você pegar a maioria dos principais personagens aí, ícones da história da torcida, né, foram negros, né, se você pegar aí a Donana, né, a primeira carteirinha da torcida jovem, uma mulher negra. Se você pegar tantos outros, né, uns que eu conheci, outros não, por exemplo, igual o ícone que é o Conde, né, na história da torcida, um personagem negro, o próprio Carioca, né, o Nego Velho, que foi de uma época emblemática, né, que a torcida cresceu e ele fez uma administração muito boa, né, nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, um personagem negro, e muitos outros, né, Tio Zé, isso aí falando os falecidos, né, fora as pessoas que, graças a Deus, estão vivas, né, entre nós aí, que são personagens negros ou que também tem a miscigenação, né, que é uma característica também aí da Ponte Preta, né, no sangue. Você falou de rap, né, John? Eu, aliás, falei de rap. Gostaria de te perguntar, você falou de rap bastante na sua live que você fez. Aliás, um baita sucesso, parabéns. Naquela live você disse que você tinha uma música que, não sei se é a tua favorita, mas que te marcasse bastante, né? Que é do RZO, Paz Interior. E outras músicas, pelo menos na minha concepção também, elas marcam bastante na história do clube, na história da torcida, né?
Eu diria, cito algumas, né, como Fórmula Mágica da Paz, do Racionais, aquele começo que fala cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, e eu sempre respeitei. Eu acho que isso também simboliza bastante a torcida em si da Ponte, né? Também uma que eu acho que talvez não seja pela letra em si, mas pelo clipe que viralizou, que foi a do Sistema Negro, né? Verão na VR, que tem uma festa com algumas pessoas da torcida jovem, com camisetas e tal. O rap e a torcida, o clube, sempre estiveram unidos, né, John? Entrelaçados. Como você analisa essa situação também, John? Citando, né, a transmissão lá e tal, tem uma outra música. Essa música é uma música que me identifica muito porque é um dos grupos que eu mais gosto, né? Me lembro de uma época que eu frequentei muitos shows e tinha muitos shows, então é marcante para mim. Mas tirando essa música tem outras várias, né? Mas entre elas tem Voz Ativa, né? Que é uma música do Racionais também, do início aí, né, da caminhada do Racionais, do primeiro LP, né, o Holocausto Urbano, que é tipo um grito, né, tipo pra negritude acordar, assim, basicamente. E eu acho uma letra bem pesada, bem importante, e aquilo ali começou a despertar uma consciência em mim, na minha infância, assim, da questão da negritude. Tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será, mano. Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua. Entre madames fudidas e os racistas quadrados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz. Todos eles com medo generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Bom, essa identificação, né, da Ponte Preta, assim, com o rap também, vem também pela essa questão de ser uma torcida popular, né, uma torcida periférica, dizer, uma torcida pobre, né? Então a questão da luta, né, do dia a dia, então é uma coisa que se identificou muito, né? Principalmente na época que eu fui me envolvendo ainda mais na torcida, né? Que o rap era um grito de protesto, né? Então eu acho que essa ligação ela vem muito antes até de existir, vamos dizer, propriamente o rap, né? Essa questão da luta política. Mas eu acho que tem uma mistura, né? Que tem muito a ver. Eu acho que tem poucos raps, se for ver, que falam da Ponte Preta. Sim. Eu acho isso até um pouco triste, né? Já conversei, já tentei implementar projetos, porque tem muitos rappers pontepretanos, né? De repente fazer alguma coisa voltada a músicas assim sobre a Ponte Preta e tal. É uma ideia que eu espero um dia tirar do papel. E eu já conversei com cantores assim, eles gostaram da ideia, só que faltou um apoio, vamos dizer, financeiro, né, para estúdio, gravar e tudo isso. Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver, uma mistura que combina muito. Apesar atualmente, né, uma torcida rejuvenesceu, né, e a galera hoje em dia gosta de alguns outros ritmos musicais, mas sempre vai ter um pouco do rap na torcida da Ponte. Você tocou num ponto aí que eu queria te perguntar, né? A questão da torcida que rejuvenesceu, né? Eu acho que são ciclos, né? Não sei se você concorda comigo, mas de tempos em tempos, não só a Jovem, a Serponte ou a Ponterror, mas a torcida da Ponte de forma geral, ela se modifica um pouco, né? Pessoas novas surgem, pessoas mais antigas param de frequentar, se distanciam um pouco, depois voltam, outras passam aí para outro plano, né? Um plano espiritual, acabam falecendo.
E hoje, né, eu passei alguns anos, né, eu parei assim de frequentar caravanas e tudo mais em 2014, porque comecei aí no lado profissional, né. Lembro que o último jogo que eu fui, se eu não me engano, foi Joinville, né, de caravana, e São Januário também, naquele ano. E depois, né, tive outras oportunidades e aí eu acabei vendo que a torcida, né, algumas pessoas da torcida, elas pareceram muitas pessoas novas, né, muitas pessoas novas. Como que você enxerga tudo isso, John? Eu acho que é bom, né, mas também é um trabalho contínuo, né, de você, de outras pessoas da velha guarda e da jovem, de passar o que é a jovem, né? De passar uma ideologia, de passar uma história, uma caminhada e tudo mais. Como que é esse trabalho contínuo, praticamente, aí, de ensinar para os mais novos aí o que é a torcida jovem? Quando eu, vamos dizer assim, me apaixonei, né, pela torcida, era uma outra fase, né, meu? Eram outros tempos. Era um outro tipo de pessoa, né? Porque, querendo ou não, com o passar do tempo, o ser humano muda também, né? Muito. Então, tipo, eu aprendi conceitos, assim, que eu levo para minha vida na torcida. Que à época me possibilitaram, né? E as pessoas, né? A forma como se fazia a torcida me possibilitou também. Que é companheirismo, humildade, irmandade, respeito mútuo e, tipo, não guardar rancor. Eu aprendi muita coisa, porque quando a pessoa fala torcida organizada, o nego só pensa, tipo, o cara só vai aprender coisas ruins, né? Mas eu aprendi essas coisas que mudaram minha vida, porque eu era um outro adolescente, né? Um outro pré-adolescente, assim, até começar a frequentar e entender o que era uma torcida organizada. Então, aprendi muita coisa. Mas o tempo foi mudando, né? As pessoas mudaram e o respeito, né? Que era, por exemplo, infelizmente, né? O respeito você mede, assim, da forma que as pessoas tratam as pessoas da família dela, né? Eu tive uma criação e essas criações elas vão, vamos dizer, afrouxando na questão da cobrança, assim, né? Da rigidez, mas esse afrouxamento está fazendo com que as pessoas percam o respeito, né? Pela imagem familiar e com isso no geral. Então, hoje fica um pouco mais difícil você tentar ensinar coisas que eu aprendi lá atrás pela questão de ser uma geração diferente, né? Hoje em dia o povo fala de doutrinação, né? Que o pai não pode bater no filho e tal tudo, mas eu apanhei e tal tudo. Não que eu pregue a violência familiar, mas cada palmada que eu tomei construiu também o meu caráter, né? Aí hoje tem esse moralismo de que não pode bater porque é uma agressão e não sei o quê. E essas pessoas que vêm crescendo, essas pessoas estão batendo nos pais, essas pessoas estão xingando os pais. Então é uma outra geração. Fica difícil você ensinar as mesmas coisas, né? Mas a gente, eu, né, da minha pessoa, eu tento passar a humildade, né, o respeito e de que todos são importantes, né? Isso é a minha pessoa. Não sei se tem um trabalho voltado a isso, né? Mas é a minha postura diante da torcida, é tentar passar esse lado positivo, né? Mas é bem difícil, cara, nos tempos atuais. Eu imagino. Tem um livro, John, do Maurício Murad, que fala, ele é um sociólogo aí especialista em torcida organizada, né? E num dos trechos ele fala que a violência que se manifesta no futebol não é um resultado do que acontece nos estádios, né? Tem algo mais amplo, né? Como questões sociais, desemprego,
uma educação afetiva, como você disse, uma cidadania de baixa intensidade, falta de consciência social, enfim, muitas coisas, né? O descaso também por parte de conhecimento da segurança pública, da própria imprensa e tal. E, John, a gente está conversando, né? Eu acho que você está acompanhando isso, principalmente nas redes sociais, de um movimento, se é que eu posso chamar assim, muitas pessoas criticando as torcidas organizadas da Ponte, né, por conta do que aconteceu, do ato de violência, né, no jogo depois contra o Vitória, né, que alguns torcedores foram lá, apedrejaram ônibus e tal. E muita gente tem criticado as torcidas organizadas, não só por isso, né? Acho que sempre, né, rolou uma crítica das torcidas organizadas. Eu, como jornalista, eu sempre tentei, até por já ter frequentado bastante, né? Eu sempre tentei colocar um outro ponto, né? Um ponto de estudo, porque eu acho que é muito superficial você falar que a torcida organizada é um bando de vagabundo, ou tudo ladrão e etc, tem que prender todo mundo, se a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Mas vendo esse movimento, John, por conta do que aconteceu depois do jogo contra o Vitória, essa perseguição que às vezes rola para cima de torcida organizada, como que você se sente também e como que você analisa essa situação, John? A torcida, como você falou no início, ela é reflexo da sociedade, sim, isso é um fato. Porque qualquer grupo, na verdade, né, quando se juntam pessoas, né, de diferentes tipos de cotidiano e tal, tudo, né, mas aí acaba refletindo aí as falhas sociais, né, vamos assim dizer. E a violência, ela é conciliada, né, ao futebol desde os primórdios, né? No entanto que, tipo, antes da torcida da Ponte aceitar, né, a questão do macaco, nos derbys, né, era só a torcida adversária chamar de macaco que a torcida acabava até o jogo, né? O povo quebrava tudo. Gerava uma revolta popular que não tinha nem como continuar a partida. Então, tipo assim, essa violência relacionada à torcida da Ponte em si já vem de muito tempo, né, meu? Anos 50, 40, 60, isso aí já vinha já. E infelizmente, tipo assim, a violência foi tomando uma outra proporção, né? E, tipo, a questão do atual, né? Eu acho que vai em cima muito daquela questão do respeito, né? E da autoafirmação hoje. Hoje eu vejo, né, que tem muita questão da autoafirmação. Tipo assim, para você se afirmar, de repente, né, você tem que ser uma pessoa violenta, né, ganhar o respeito através da violência. As torcidas organizadas, no mundo das torcidas, né, elas ganham respeito através da violência. Mas isso aí era questão de um grupo, né? Hoje a pessoa, a unidade, né, o componente, muitas vezes ele procura se destacar através da violência e às vezes impensada, sabe? Uhum. Num ato impulsivo, assim, né? Num ato de momento, sabe? Sem pensar, aí ele vê a solução para qualquer problema ali como a violência. Então, tipo, eu acho que isso tem refletido bastante aí atualmente. Eu não vou falar do episódio em si, né? Porque eu não tava, eu tô no isolamento e tô um pouco distante, né, do estádio e da torcida aí, devido a essa situação toda que tá acontecendo aí. Mas eu vejo muito isso, sabe? E um pouco de uma carência também a questão da velha guarda e tal, né? Tipo assim, era uma convivência, quando eu frequentava a torcida, que tinha pessoas de todas as idades, né? Quando eu comecei, eu era um pirralho, mas aí tinha o cara mais velho, aí tinha um mais velho que esse. Então, tipo assim, nas caravanas, nos jogos e tal,
a média de idade era uma média de idade maior. Então são pessoas que, tipo assim, já viviam torcida há muito tempo, né? Sabe como que é o ritmo das coisas. E essa média de idade, ela vem caindo em Campinas, né? Em muitos lugares já é bem baixa, né? Se você pegar, por exemplo, a região Nordeste, alguns, por exemplo, em Santa Catarina, já vem nessa média de idade há algum tempo. Mas hoje em dia, em Campinas, né? É uma média de idade de, se eu olhar para a torcida assim, é de 17 a 20 anos. Então, quando eu comecei na torcida, a média de idade era tipo 26 a 30 anos. Tipo, o pessoal que era contínuo, né, que era constante na torcida. Então, acho que isso aí é um pouco de reflexo disso também. Porque esses jovens, né, que às vezes têm uma postura hoje, né, quando eles tiverem uma certa experiência já vai ser um outro tipo de comportamento também, né. Você falou de caravana, John. Caravana eu acho que é um dos momentos das torcidas organizadas, né, de forma geral, que é uma troca de experiências, né, uma criação de laço, de amizade, de respeito ali entre as pessoas, porque são horas e mais horas e mais horas e às vezes até dias, né, viajando num ônibus e passando por coisas que só quem já foi numa caravana sabe. Como é que é, John, viajar com a torcida jovem, cara? Viajar atrás da Ponte Preta, eu sei que você já fez muito isso. E como é que é pra você, John? Porque querendo ou não, é um grupo de torcedores que disponibilizam do seu tempo, do seu dia, né? Fazem aí sacrifícios para viajarem para lugares que jamais pensaram em ir, né? E outros também, John, é uma forma também de muitas pessoas que não têm a devida condição de conhecerem novos lugares, né? Por exemplo, quando a Ponte joga no Rio de Janeiro, em outras cidades assim, que às vezes a pessoa não teria aquela condição para ir lá, né? Não iria lá, mas por conta da ponte ali, tá tendo uma caravana, ela vai. Como é que é viajar atrás da Ponte Preta, John? Eu acho que a caravana, ela tem todo um simbolismo mesmo, né? Uma questão de troca de vivências, né? Aí você aprende muito da história, né? Do que a torcida já passou através das caravanas, né? Que aí as pessoas começam a contar as histórias, né? Pô, e tal jogo, foi assim, tal. Então, tipo assim, pra pessoa que, querendo ou não, pra pessoa que tá começando na torcida, ela aprende muito da história, né, da torcida, assim, e também da ideologia, né, através das caravanas. E a caravana, ela estreita laços também, né, constitui-se aí amizades, né, e a questão do companheirismo, né, porque, por exemplo, muitas vezes alguém está desprovido de dinheiro, e aí um acaba ajudando o outro, e às vezes o ônibus quebra, e igual, por exemplo, Belo Horizonte, né, quando a gente foi contra o Cruzeiro em 2017, a gente passou por muitas coisas, quebraram ônibus, fundiram motor, e a gente passou basicamente um perreco, assim, vamos assim dizer, que tipo assim, foi uma situação desgastante e ao mesmo tempo que uniu muita gente. Então, tipo assim, era todo mundo dividindo uma garrafa d'água, sabe, dividindo ali o que fosse comer e tal. Então, uma coisa que eu acho que engrandece muito. E fora que, tipo assim, você entrou num ônibus para você ir num jogo em outra cidade, em outro estado, de repente em outro país, é uma incógnita, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer de você nem conseguir assistir o jogo, pode acontecer de ser uma viagem sensacional em que dê tudo certo. Então é uma incógnita, né? Então, eu sempre falo que, por exemplo, você saiu da sua casa para uma caravana, a aventura já começou, já. Aí, é uma incógnita, né? Um ponto de interrogação que você não sabe o que vai acontecer. E
Então tem essa emoção também, né? Principalmente quando é um lugar que você nunca foi, você fica naquela expectativa, né? Aquela curiosidade de ver como que é o estádio, em que local que você vai ficar, como que é uma nova cidade. E com isso aí, você conhece muito, né? Eu sou uma pessoa de origem pobre e tal, tudo. Então, a primeira vez que eu saí do estado, que eu me recordo, assim, né? Foi através da torcida. E com isso eu conheço muitas cidades hoje, estados, né? E basicamente foi por conta do futebol. Sim. Então a caravana eu acho muito importante, assim, num geral, para um torcedor organizado e para um torcedor também comum. E você chegou aí para Colômbia, né, John? Para Argentina. Tem alguma que você fala assim, pô, cara, essa aqui foi foda, essa aqui foi a mais complicada? Tem alguma, quando fala em caravana, assim, vem alguma viagem, assim, na sua cabeça, cara? Não sei, de pior estádio, de melhor, de jogo mais da hora? Porque pra mim, quando fala em caravana, eu lembro de São Januário, cara, porque todo mundo falava que, pô, São Januário é o pior lugar que tem e tal, não sei o quê. E, cara, é bem barra pesada mesmo, né? Mas eu acho que Joinville, pelo menos na minha concepção, assim, foi bem exaustivo, né? Foi um dia que nada deu certo também lá em 2014 e foi bem exaustivo. Mas pra ti, John, uma caravana assim que você fala, pô, essa marcou de verdade, tem? Olha, histórias de caravana, né? Igual eu falei, você sai já é uma aventura. Então, basicamente, todas têm acontecimentos e questões que marcam, né? Mas a Colômbia, sem dúvida. Eu acho que o que a gente passou naqueles dias, poucas torcidas no país passam, porque foi tudo inusitado, sabe? Foi do começo ao fim vamos dizer assim, uma surpresa atrás da outra, uma situação, tipo, inacreditável atrás da outra. A gente passou por coisas assim fora do comum. E eu sempre friso, né, que graças a Deus, tipo assim, nós saímos em 23 pessoas. Dessas 23, 19 chegaram ao jogo. Não, 18. 19 chegaram ao jogo. Então, tipo, eu sempre falo que, pô, graças a Deus, tem mais 18 pessoas para confirmar a história, porque a gente passou por coisas inacreditáveis, né? Desde polícia pedindo para tirar foto com a gente, os torcedores adversários pedindo autógrafos. E, nossa, cara, coisas, tipo, inimagináveis, né, meu? Para quem tá acostumado, né, com o mundo de torcida organizada, que, por exemplo, se você vai para um estádio visitante, você vai ser hostilizado e pode sofrer emboscadas, coisas do tipo. Apesar que uma parte da torcida foi de avião, né? Uns pontepretanos foram de avião e tal, tudo. Eles falaram que em Pasto, né, eles estavam sendo um pouco hostilizados, né? Porque era o time da cidade, né? Então, querendo ou não, mesmo os torcedores que torcem para os outros times maiores, né, da Colômbia, eles simpatizam pelo Deportivo. E, tipo assim, eles falam, lá na Colômbia rola muito táxi, sabe? Uhum. As pessoas, igual, por exemplo, não existia Uber, né? Mas eu visualizei como se fosse um Uber, né? A pessoa, ela põe a placa, um adesivo para a placa no carro, na porta, assim, e ela trabalha com táxi. E os taxistas não estavam querendo levar os pontepretanos. Então, tipo assim, eu senti, pelo que o pessoal falou, né, quem foi de avião e tal, tava tendo, assim, um pouco de hostilidade, mas uma hostilidade até tranquila, né, comparada aqui no país. Nesse ponto. Aí, a partir do momento que nós chegamos lá e nós levamos a bandeira do Conde, né, que a bandeira do Conde fazia sucesso toda hora que abria, né, por ter as cores da Colômbia ali, virava uma atração. E a hora que a gente chegou lá no estádio e esticou a bandeira do Conde, mudou o comportamento.
até da torcida, porque tipo, o povo ficava incrédulo. Porque eles não sabiam, né, dessa questão de o porquê da Colômbia, né? Mas aí eles começaram a admirar muito. No entanto, que quando acabou o jogo, basicamente 40% do público que estava no estádio, 30% a 40%, foi até no setor onde que a gente estava e ficou aplaudindo a gente. Então, tipo, isso é inimaginável, né, no Brasil. E para quem vive torcida organizada, após o seu time ser eliminado, você ir lá e aplaudir o adversário, né? Então foram coisas assim que eu vou levar para a vida. A gente sempre comenta entre nós, né, que nós vacilamos, porque a gente tinha alguns registros, né, mas nós tínhamos, né, que ter feito mais registros e ter feito um DVD, porque foram dias com acontecimentos inacreditáveis e uma história sensacional, né? Por ser também o primeiro jogo internacional aí, oficial, da história da Ponte fora de casa. John, você falou de rivalidade, né? De rivais e tal. Não sei, você sentiria vontade de que fosse mais ou menos assim, né? A rivalidade existente em Campinas entre Ponte Preta e Guarani, entre as organizadas da Ponte e as organizadas do Guarani, ou você acha que é basicamente impossível por conta, sei lá, da história, da identidade dos dois clubes e tudo mais? Como é que você enxerga também essa rivalidade em Campinas, que para muita gente é uma das rivalidades mais, assim, pesadas e tensas do Brasil, não é nem dentro de campo que eu tô falando, é mais fora de campo mesmo, com relação a praticamente um ódio, né, que existe entre as duas partes aí. Olha, a rivalidade, né, entre a Ponte e o nosso rival lá, né, eu acho que é uma rivalidade que ela precisa existir, não tem jeito. Se diminuir, uma que nem tem como diminuir, né? Mas ia perder um pouco do brilho, sabe? É uma rivalidade feroz, né? Por conta das diferenças aí, tanto, vamos dizer, já vem da questão racial, da questão social, é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Então, é uma rivalidade aflorada, né? Mas é uma rivalidade essencial, não tem como, como que eu posso dizer, separar, né, uma coisa da outra. Tipo, sempre vai ter uma ligação, né? Seja comemorar uma derrota do rival, né? Quanto tá à frente dele, é uma coisa que sempre vai existir. Eu acho ela camba para violência, né? Mas todas as rivalidades cambam para violência. Mas é uma rivalidade estranha até falar, mas tipo saudável na questão de que é necessária, sabe? Não tem jeito, precisa ter essa rivalidade. Quem foi o Conde para você? Para mim é o maior, é um ícone, né? Para mim não conheci, né? Lógico, todos os integrantes, mas para mim ele é o maior integrante da história da torcida, pelo que na fase, né, que com o banimento aí das torcidas organizadas e tal, em que as torcidas organizadas começaram a se impor também pela violência, né, aí a partir também dessa questão aí do banimento, né, e o Conde, ele era uma figura tipo assim, emblemática, né, meu? Ele tinha os defeitos dele, né, todos temos, não tem como, mas ele tinha as qualidades dele também, de liderança, ele carismático, brincalhão, humilde, por ser, tipo assim, ele era franzino, né, pequeno, tal, tudo, mas tipo, ele se impunha e ele não arregava, né, para nenhuma situação.
E mesmo assim, né, com essa, vamos dizer, imponência toda, ele era uma pessoa muito humilde. Então, tipo assim, ele era uma pessoa que ele se destacava, mas não é porque ele queria se destacar, é que ele era daquele jeito. Ao contrário de muitas pessoas que procuram o destaque, né, ele se destacava pelo jeito que ele era, né, mesmo. Pela a questão de ser líder, né, de se destacar, era dele, não era uma coisa que ele queria se destacar, né? Para mim, ele foi um ícone por conta da questão aí do crescimento da torcida e tal, tudo. E ele se destacava pela essa questão da liderança, né? Da humildade. Uma pessoa que, tipo assim, hoje em dia o povo fala assim, enaltece muito a pista, né? Mas ele era um cara muito arquibancada. Ele, muitas vezes que, tipo, a torcida tava assim, meio murcha, vamos assim dizer, né? Ele era o primeiro a querer agitar aquele cenário. Então, tipo, ele era torcida organizada em todos os quesitos. Ele era uma pessoa muito agregadora. No entanto, tipo assim, ícones também, né? Grandes nomes aí dos anos 2000 foram agregados por ele. Porque a torcida, ela não recolhia tão bem, porque era um grupo mais fechado. A torcida basicamente era, vamos dizer assim, 30 a 60 pessoas, que era um grupo fechado, né? Que era uma amizade sólida aí de muitos anos, que aí eles viravam as costas, né? Voltavam para os seus bairros, e aí voltavam trazendo 10, 20, 30 pessoas, que aí todas estavam basicamente, respeitavam, né, o que essa pessoa dizia, né? Era um líder de verdade. Então, o Conde, ele agregou muitas pessoas que se tornaram líderes também, né? Chegava lá na sede, via que uma pessoa estava meio afastada, que a pessoa estava querendo participar daquele mundo, né? Ele era a pessoa que ia lá, vamos ali comer uma carne. Já no outro dia já arrumava um apelido engraçado pro cara. Aí o cara começava a se sentir enturmado, era que fosse ver, essa pessoa já estava lá no dia a dia ali com a torcida. E essa postura, né, esse comportamento não era generalizado, né? Não que, tipo assim, as pessoas não acolhiam, tinham pessoas que acolhiam, mas ele, por ser um personagem emblemático, né, que, tipo assim, se fosse ver, era para ser um pouco arrogante pelo destaque que ele tinha. Não, pelo contrário, ele era uma pessoa muito agregadora e humilde nesse quesito, né? Pistas fazem parte de uma torcida organizada, John? É algo que está no DNA de uma organizada? Eu, tipo assim, o que eu aprendi, vi, né, no meu início, assim, das torcidas, é que, tipo assim, a briga, ela é uma consequência, né? A pista, ela é uma consequência. Você tem que, querendo ou não, você tem que se defender, né? Uma coisa é você procurar, né? Porque, tipo assim, toda rincha, né? Toda rivalidade entre organizadas, ela começou de alguma forma, né? Então, tipo assim, alguém ia procurar aí essa questão, essa briga. Só que eu vi que, tipo assim, era uma questão de se defender, né? Porque que você, por exemplo, numa caravana, você chega lá num local em que tem, sei lá, 10 mil pessoas. Aí você chega em 5 ônibus, 250 pessoas. Então, tipo assim, você tem que se defender, ou seja, defender o cara do seu lado é uma questão de se defender também. Porque se você não quiser defender ele, como que eu posso dizer? Vai ruir a estrutura. E então, tipo assim, você tem que defender o outro para se autodefender. Então, a pista para mim é uma questão de consequência, né? Apesar de tá tomando outros rumos, né? São outros tempos também, mas é uma questão de consequência, porque você entra num ônibus e tal, chega numa cidade em que você não conhece ninguém e tal, de repente apedrejam um ônibus ou fazem uma emboscada. Então, tipo assim, pode acontecer qualquer coisa, né? Como pode ser que não aconteça nada. Uma coisa é você procurar, né, a pista,
e a briga, né? E a outra coisa é você se defender. Mas a partir do momento que você saiu da sua casa, né, sendo um membro de torcida organizada, você já tá na pista, né? Aconteceu uma confusão ou não, aí é só a questão do destino ou consequência aí dos atos. Derby com torcida única, John, perdeu um pouco a graça. O que você acha dessa situação que estamos vivendo aí desde 2018? Eu sou muito fã do futebol romântico, né? Que foi morrendo, até que daqui a pouco vai se tornar um teatro, né? Porque o que as lideranças aí das confederações, né? CBF, Federação Paulista, tal, tudo, o que os caras espelham são o modelo europeu, né? De futebol. Sendo que na Europa, vários países têm se espelhado, né? O comportamento da torcida na questão sul-americana, né? Por exemplo, a Alemanha hoje dá show, né? Nas arquibancadas lá, porque eles estão copiando muito a questão, o jeito latino de torcer. A própria China, né? O Japão também, né? Tem copiado um pouco, né? A questão daqui. A gente não, a gente quer buscar o futebol frio, né? Que, por exemplo, é o futebol inglês, por exemplo, hoje, né? Um futebol em que não se tem bandeiras, né? Não se tem torcidas cantando, entoando cantos. Tem até tem, né? Mas cada vez menores. E a questão aí da torcida única engloba aí dessa questão também. Para mim, eu acho ridículo, sabe? Não só o derby em si, mas qualquer jogo de não ter torcida. Porque eu sou uma pessoa, um torcedor de estádio, né? Então, torcedor de estádio, o cara quer ir ver o jogo fora de casa. Você estando como visitante é uma sensação totalmente diferente. Você extravasa, né? É uma emoção única. Você já foi fora de casa, você sabe como que é. Então, eu acho que, tipo assim, é uma perda muito grande não ter duas torcidas. Até porque a torcida da Ponte sempre foi um diferencial, né? Uma torcida bastante fanática e que apoia bastante. Ou seja, se colocasse, sei lá, 500 Ponte Pretano lá embaixo, esses 500 Ponte Pretano fariam uma diferença, mesmo contra 20 mil que fosse. Então, eu acho muito triste, parece um jogo, nem parece um jogo, o mesmo jogo. O primeiro derby lá no Galinheiro, que nós não podemos, não estava o nosso acesso, né? Nós não podemos adentrar aí ao estádio. Cara, parecia um jogo em outro estado. Parecia, sei lá, que a Ponte estava jogando com o Goiás ou contra o Curitiba, porque eu, de 99, até então, eu tinha ido em todos os derbys. Então, não parecia o mesmo jogo. E a sensação que eu tenho é essa. Quando é um derby e eu não posso ir, ou a torcida da Ponte não pode ir, é como se fosse a Ponte estivesse jogando com outro time verde por aí. Eu tava naquele derby lá, trabalhando na oportunidade, era bem estranho mesmo. Ô John, já indo pro final aqui da nossa resenha, como que é a sua relação com o Jacaré, John? Porque o Jacaré também é outra figura emblemática aí na torcida da Ponte, né? Como você descreveria o Jacaré? O Jacaré é um personagem folclórico, né, cara? Eu me sinto honrado, assim, de dividir a mureta com ele e tal. Respeito muito ele, tenho um respeito muito grande pela pessoa dele. Uma pessoa que eu gosto demais, eu quero sempre o bem do Jacaré. Igual, muitas vezes assim, eu tô ali e tal na mureta. Quando era a mureta mesmo em si, né, que era um espaço físico pequeno e tal, tudo. Quando o Jacaré aparecia, nossa, eu não via a hora dele ir pro meu lugar, né? Porque quando eu comecei a frequentar a torcida, ele já era o puxador, né? Então, ele pra mim é um personagem emblemático, histórico, e eu tenho muito respeito e admiração por ele. E tô sempre torcendo pelo bem dele, né? Tô gostando de ver ele nessa fase que ele tá agora. Me lembra o começo dos anos 2000, né? Que ele
e era bem tranquilo também. Pô, sei lá, máximo respeito à pessoa do Jacaré. E todos os outros que foram puxadores também, porque já teve vários, não ficaram por muito tempo, né, exercendo a função, mas já teve várias pessoas que subiram naquela mureta, então todas essas pessoas têm aí também o meu respeito, né? Eu penso muito em parar, né, por uma questão de o meu desempenho já não ser o mesmo, já não tenho o mesmo fôlego para dar aquele ritmo, né, todo o jogo. Mas eu sempre falei que, tipo assim, o Jacaré, por mais que eu vou parar, o Jacaré, ele vai estar ali para sempre. Enquanto ele tiver um suspiro de força, assim, ele é um símbolo, né? Pra mim, o Jacaré é um símbolo. E eu acho que deve ser diferente, né, John? Passar uma parte do jogo, uma boa parte do jogo ali na mureta, vendo ali a reação dos torcedores e muitas vezes não vendo o jogo, né, por si só, porque você fica de costas pra torcida, pro jogo. Como é que é isso, John? É algo assim que desperta curiosidade, né? Você consegue ali ver o jogo, você dá umas olhadas assim, já muitas vezes você viu o gol só pela comemoração da torcida. Como é que é essa situação de ficar de costas pro gramado? Olha, no começo, né, eu achava muito ruim. Então eu ficava olhando toda hora pro gramado, né? A cada reação, mais ou menos, né, eu olhava pro gramado. E depois de um tempo eu já comecei a ter outro pensamento, né? Que, tipo, se a galera tava naquele momento, sabe, de aflição, de um quase gol, ou que a Ponte tá atacando, eu queria cantar mais e mais para que a torcida, de certa forma, empurrasse, né, o time para fazer o gol. E a maioria dos gols eu não vejo mesmo. Eu acho que enquanto eu estou na mureta em si, né, eu devo ter visto, sei lá, nem 15% dos gols. Mas depois que eu vi a importância, né, de ser um puxador, eu comecei a imaginar que, tipo assim, para mim a grande vitória era eu saber que a torcida influenciou o resultado do jogo. Então, por isso eu comecei a não que eu não me importasse nem em ver o jogo, né? Porque eu chegava em casa, eu via a reprise, eu via os melhores momentos e tal. Mas, tipo, para mim, a minha maior satisfação era saber que a torcida influenciou de forma positiva, de repente, num resultado, assim, do jogo. Então, com isso... E é uma emoção única, né? Eu me emociono muito ali. Eu acho que de tudo que eu fiz já na minha vida, eu acho que eu nunca fiz nada tão bem assim, não me gabando, né? Mas, tipo, eu acho que eu nunca fui tão bem em alguma coisa assim, como subir naquela mureta e tentar conduzir, né, a voz aí do majestoso. E tem alguma música favorita, John, que você fala, pô, essa eu gosto de puxar, ou todas você gosta de puxar da torcida? Eu acho que, tipo, basicamente todos são fases, né? Tem músicas que não vão mais pra arquibancada, né? Mas que são músicas que eu gosto muito. E tem músicas que emocionam pela questão da participação e tal, tudo. Mas eu acho que a música mais importante para mim, a minha concepção como componente da torcida jovem, é o hino, né? Porque pela história do hino, que era para ser uma simples música, né, da torcida, só que se tornou popular aí e acabou passando o hino em si, que era o hino oficial da Ponte, se tornando o hino oficial, né? Então, por exemplo, quando você vai pesquisar no YouTube, né, ou qualquer outra plataforma, você vai pesquisar lá, vai estar escrito hino da Ponte Preta, o hino da torcida jovem da Ponte Preta. Então, tipo, para mim isso aí, nossa, é um orgulho muito grande. Então, para mim, nenhuma música vai ser mais emblemática que um hino. Apesar que, tipo assim, quando a música é nova, né, ela, como que eu posso dizer, a torcida canta mais eufórica, né?
quando é uma música mais recente e tal. Mas o hino, pra mim, sempre vai ser marcante. Apesar de eu gostar de todas as músicas. E quem é o John fora das muretas? Como que você se autodescreveria? Porque tem muita gente que te conhece, John, do jogo, vendo você na mureta, puxando a torcida jovem e só, né? E quem é o John fora da mureta, fora da Ponte Preta, no convívio social, no mundão afora aí? Olha, é muito estranho até, né, se autodescrever. Mas o John é uma pessoa que admira muito a humildade das pessoas, apesar de eu não me considerar uma pessoa 100% humilde, né? Eu busco ser, mas eu uma pessoa que admira muito a humildade das pessoas, a humildade dos ambientes, no entanto que quanto às vezes as pessoas ficam constrangidas, né, de me levar na casa dele, por exemplo, às vezes uma pessoa pobre e tal, mas tipo, eu me sinto à vontade em locais, ambientes humildes, né? Eu sou uma pessoa que eu respeito, né, todo mundo, porque eu acho que o respeito é primordial para uma convivência. Sei lá, eu gosto de estar entre amigos, né? Tenho me tornado uma pessoa um pouco mais caseira ao longo do tempo. Gosto, né, do meus shows de rap, né? O rap é uma coisa que me desestressa, que em momentos muito difíceis eu aprendi que o que me desestressa de verdade é o rap. Eu pensei que era a Ponte Preta, né? Mas às vezes a ponte estressa a gente, né? É verdade. Mas então, é minha válvula de escape, né? E eu sou uma pessoa empática, né? Me ponho muito no lugar das pessoas, respeitadora. O meu vocabulário é bem estranho, porque eu gosto de falar gíria, eu gosto de falar palavras erradas, mas uso palavras coloquiais também. Então, sei lá, é difícil se descrever, né? Mas se for para falar alguma coisa, é isso. Uma pessoa que gosta muito da humildade, respeita muito o ambiente, principalmente a casa das pessoas, né? Quando alguém me convida para ir na casa da pessoa, eu fico até constrangido, porque é um respeito muito, um medo de cometer uma gafe ou um desrespeito, né, ao lar da pessoa. Então, acho que é um pouco disso. O que você espera da Ponte Preta para o futuro, da torcida jovem para o futuro? Como é que você analisa aí a sua espera, a sua esperança aí do futuro, John? O futuro da Ponte Preta, infelizmente, está ligado aí à questão da modernização, né, do futebol, que eu sou muito contra, né? Eu me lembro que a torcida da Ponte era uma torcida muito pobre, né, que você via... Tinha também, né, pessoas de classes mais altas, né, mas era uma predominância assim, de pessoas humildes, né, que você encontrava moradores de rua pelas arquibancadas, pedintes, pessoas que lavavam para-brisas, né, e tipo, eram aquela torcida, ela refletia num fanatismo, num incentivo muito grande. Então, porque a pessoa ela descarrega um pouco daquela frustração, né, que ela tem aí da semana inteira, ter um mau salário, ou de estar passando por problemas, né, ela descontava, extravasava na hora ali de cantar uma música pelo time e tal. Então, infelizmente, a Ponte Preta ela caminha passos largos aí, né, para uma elitização, né, questão aí de até propriamente o próprio uniforme, né, que foi lançado aí, falaram que ia ser preço popular, então um preço já um pouco elevado, e então as próprias festas, né, 100 anos da Ponte Preta era livre acesso, né, foi uma das maiores festas que eu vi, tipo, para a torcida da Ponte, e hoje você tem que pagar R$250 para comer carapé e beber uísque. Então eu acho que isso aí é uma hipocrisia, uma imoralidade, um desrespeito com a torcida que fez multirão para
construir o estádio. Então, não que a elite da época da construção do estádio não colaborou, né? Mas quem que colocou o sangue, o suor ali foram as pessoas humildes. Então, eu acho que a Ponte Preta está deixando isso aí a desejar. Bom, quanto à torcida jovem, né? Eu espero aí que essa nova geração que vem vindo, né? Que ela respeite um pouco também quem já fez a história, né? Porque se a torcida chegou onde chegou foi porque alguém fez alguma coisa. Da mesma forma que eu respeitei, eu gostava de saber do passado da torcida, eu acho que isso aí tem que ser também respeitado nos tempos atuais, porque hoje você é um componente novo, tem 2, 3 anos de torcida, mas amanhã, daqui, 30 anos, você pode ser um velha guarda também. É muito isso, e uma questão da troca de gerações, né? Então, acho que o convívio das gerações é muito importante. Tem que conviver os fundadores, depois a galera dos anos 70, 80, 90, 2000, de 2010 para frente, tem que ter essa convivência. E quando houver o respeito mútuo, né, e a humildade, elas têm que imperar sempre. E quando imperar, surge o respeito, e o respeito traz a união. Então, é esperar por dias melhores, né? Eu tô no momento de parar um pouco a minha função, não sei como que vai ser. Talvez eu tenha que deixar até de ir nos jogos, né? Se eu não conseguir no jogo e não subir naquela mureta. Mas o que eu espero é que a torcida continue unida, né? E forte, com o nome respeitado Brasil afora. John, te agradeço por 1 hora de papo aí sobre Ponte Preta, torcida jovem, que você possa continuar se cuidando, né, por conta dessa pandemia na qual estamos vivendo, que quem também nos escuta possa se cuidar também, usar máscara, higienizar as mãos e coisas do tipo, porque é uma doença bastante perigosa. E muito obrigado, John, pelo papo. Sempre foi uma vontade minha poder te entrevistar e hoje consegui realizar isso e foi muito legal. É uma ótima entrevista, muito esclarecedora e muito boa também de se ouvir. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Muito obrigado, viu, John? Não, imagina, eu que agradeço, João, a oportunidade de estar falando num canal em que ícones, né, da história da Ponte Preta já deram depoimentos, então me sinto muito orgulhoso e privilegiado em estar expondo também, né, um pouco do que eu penso, um pouco da minha história. Eu quem agradeço muito pelo espaço, sou muito grato e estamos aí, muito obrigado mesmo. É isso, esse foi o John, puxador da torcida jovem, falando aqui no MacaCast. Voltamos na próxima.